Ora, muito bem. Bem, vamos então começar para também não tomar muito tempo a quem está aqui. Antes de mais, eu vou apresentar-me. Eu sou Ramiro Brito, sou o CEO do Grupo R, o grupo no qual se insere a R Technology. Quero dar as boas-vindas a todos os que dedicaram esta parte do seu dia a estarem aqui connosco nesta Tech Talk. Este formato Tech Talk é algo que nós criamos precisamente para tratar de temas relacionados com as tecnologias da informação de uma forma relativamente ligeira, mas que possa dotar as pessoas e passar-lhes informação importante nestas áreas do saber e nestas áreas de intervenção e de gestão. Quero agradecer ao Rui Ribeiro mais uma vez estar aqui conosco neste fórum de debate, de apresentação destas ideias, à Joana, que é a nossa consultora da IT, que hoje está inclusive com Covid, mas não se preocupem que o Covid não vai passar pelo computador, seguramente. E a todos os participantes que estão aqui neste fórum. Na verdade, assim, muito brevemente, vocês não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir a Joana e o Rui, mas eu queria só fazer aqui uma breve introdução. Eu não vou estar a fazer uma apresentação muito exaustiva do Grupo R, para quem não conhece. Quero apenas dizer sucintamente: o Grupo R é um grupo informal de empresas que trabalha e que tem empresas em diversas áreas de ação, que vão de uma agência de comunicação à consultoria ambiental, projeto de fibra, de cadastro de redes de água e de saneamento. Temos uma empresa também de supply, a Supply IT, que é uma empresa de fornecimento de box moving de tecnologia. Temos a LRB, como vos disse, da área do ambiente, de cadastro, sistemas de informação geográfico. Estamos a falar de empresas já com 10 anos no mercado. A Design Station, que é a nossa agência de comunicação end-to-end, onde prestamos esses serviços a vários clientes. E temos a empresa que nos traz aqui, que é a R Technology, é a área de negócio mais antiga do grupo, tem cerca de 20 anos. Nós trabalhamos muito focados naquilo que são os serviços de consultoria para infraestruturas tecnológicas. Paramos precisamente na área de programação e desenvolvimento. Nós trabalhamos muito ao nível dos data centers, trabalhamos muito ao nível das comunicações, em tudo aquilo que tem a ver com infraestrutura e, portanto, esta questão da cibersegurança é uma coisa e é algo a que nós estamos ligados de uma forma muito íntima e permanente. Já o fazemos há alguns anos, faz parte, chamemos assim, do nosso roadbook de atuação dos nossos clientes. Hoje em dia é uma questão que está como se costuma dizer, na boca do mundo e, portanto, achamos que é pertinente esclarecer algumas coisas. Aquilo que nos traz aqui e que vai ser o foco das intervenções da Joana e do Rui Ribeiro é o Decreto-Lei 105 de 2021. Esse Decreto-Lei, na verdade, é uma legislação dirigida para as instituições públicas e que tem algumas especificidades que nós não só podemos esclarecer e ajudar a focar do ponto de vista da informação, como podemos também, no futuro, ser parceiros, quer nós, quer a IP Telecom também nessa área, podemos ser parceiros importantes para a persecução de todos os passos que têm que se dar no âmbito deste decreto-lei. O Grupo R é muito isto, é muito de relação direta e simples e simplificada com os clientes e com os potenciais clientes. E, portanto, mais uma vez reiterar-vos as boas-vindas. Espero que gostem. Nós tentamos criar uma coisa, como vos disse, leve, intuitiva, que não vos tomasse muito tempo, mas que fosse ao mesmo tempo esclarecedora. E, portanto, obrigado por estarem cá. Espero que consigam, que vá de encontro àquilo que são as vossas expectativas. E pronto, vou passar a palavra à Joana, que será a primeira pessoa a fazer a intervenção, e ela depois passará ao Rui Ribeiro. Espero que gostem, desfrutem e obrigado por estarem aqui.
Bom dia a todos, agradecer a oportunidade mais uma vez de nos ouvirem, chamem aqui um bocadinho a vossa atenção. Aproveito e como o Ramiro disse, e infelizmente neste caso vem pedir-vos um bocadinho de desculpa e um bocadinho de paciência, porque de facto estou aqui com Covid, caiu-me agora a mim a ficha, e provavelmente ter aqui alguns momentos em que posso ter que respirar um bocadinho de fundo e peço um bocadinho a vossa paciência para isso. Como o Ramiro também disse, e neste caso, e bem, infelizmente, o nosso objetivo hoje é então desmistificar e partir um bocadinho aqui de uma forma um bocadinho mais fácil aquilo que é então este relativamente novo decreto-lei, essencialmente focado e virado para as instituições públicas. Focando aqui numa situação que não é nova, mas que não perdeu importância, ok? Falando então na questão da segurança e da cibersegurança, e que cada vez mais nós temos mesmo que começar a mudar os nossos mindsets, as nossas metodologias, a nossa essencialmente forma de pensar e de ver estas questões, porque essencialmente é uma questão de comportamentos e de abordagem, até às vezes mais do que a parte tecnológica. Claro, temos sempre aqui os dois mundos, e é aqui que nós, como R-Tecnologia, gostaríamos e esperamos poder ajudar no futuro, ajudar a perceber como é que nós temos que mudar nos nossos mindsets, a nível mesmo próprio, que há coisas que nós até achamos que estamos a fazer bem, mas podemos sempre fazer melhor, e a nível de infraestrutura, a nível de metodologias, a nível de tecnologias, e ter aqui de facto uma infraestrutura segura, coesa, organizada. O objetivo deste decreto-lei é precisamente isso, a definição não só dos requisitos de segurança das redes e sistemas de informação, ou seja, aquilo que são as metodologias políticas que têm que ser adotadas a nível de segurança e proteção e estruturação e por aí fora, mas também as regras a nível de notificação de incidentes, ou seja, incluímos aqui algumas metodologias e alguma organização, não diria extra, mas suplementar, para nos ajudar não só no momento em que os incidentes acontecem, mas também a longo prazo nós temos um controle maior, uma organização maior, até porque as infraestruturas evoluem, as pessoas mudam, ou seja, nada é estanque, e é crítico que nós temos aqui um controle cada vez maior, uma gestão cada vez mais assegurada, para que sempre que há um incidente a reação seja cada vez mais intuitiva, mais rápida, e os incidentes sejam cada vez menos graves. Aqui vamos falar de alguns elementos, de alguns termos que acabam por ser todos muito ligados entre si. Nós dividimos isto em três pilares, por assim dizer, não são bem fáceis, porque há coisas que vão ser sempre transversais e repetitivas, mas três pilares que são um bocadinho os pilares então deste decreto-lei, que é uma fase de preparação, uma fase de ação-reação, esta sim vai acabar por ser aquela que se vai repetir, e uma fase de notificação, ela está associada à notificação de incidentes. Essas coisas vão estar todas muito interligadas à medida que vão acontecendo, ou seja, nós temos que ter uma fase de preparação onde vamos ter alguns requisitos que vão ser obrigatórios dar resposta. Vamos ter então uma fase de ação-reação, onde temos então que elaborar os nossos planos de segurança, o que é que vamos definir nesses planos, como é que vamos agir, como é que vamos preparar a nossa infraestrutura para dar resposta a tudo o que são as necessidades atuais a nível de segurança. O relatório anual, lá está, que é uma coisa que vai ser feita anualmente, um requisito aqui um bocadinho mais, perdoem uma expressão, burocrático, nem sempre soa bem, mas que aqui eu acho que tem uma conotação até boa, ou seja, é uma forma de nós também, como eu dizia há pouco, nos organizarmos, nós estruturarmos, de pensarmos e planearmos o futuro de uma forma cada vez mais sustentada, e depois aquela parte das notificações em cima dos riscos, dos incidentes que vão acontecendo. Falando então um bocadinho aqui destas fases e partindo-as de uma forma assim um bocadinho mais simples para todos percebermos, que é um bocadinho o objetivo que vos trago aqui com esta apresentação. A nível de preparação, a definição de um ponto de contacto permanente, o que é isto? Vai ter que existir um ponto de contacto 24 horas, 7 dias por semana, sempre que há incidentes por norma, ok? Ou seja, isto não é um ponto de contacto o ano todo, estes pontos de contacto serão ativados depois consoante a comunicação do CNCS, ok, que acaba por ser a entidade que vai estar aqui a gerir tudo isto. Ou seja, tem que ser então definido um ponto de contacto, terá que ser definido um responsável de segurança,
em que é que isto é diferente? O ponto de contacto vai ser a pessoa que vai fazer sempre a ponte com a entidade do outro lado, ok? O responsável não tem que ser essa pessoa, o responsável vai ser a pessoa que vai estar capaz por fazer toda a gestão do conjunto das várias medidas que vão ser adotadas no que toca à segurança e à identificação dos próprios incidentes. Vai ser ele que vai ter que fazer, ou pelo menos assinar, que fazer provavelmente será toda uma equipa, todos os relatórios, os planos de segurança, as análises de risco, coisas que falaremos um bocadinho mais à frente. Será ele o responsável por estas matérias e, por fim, um inventário de ativos. Ou seja, agora é mesmo essencial, é crítico, é obrigatório que seja feito e que seja mantido atualizado um inventário de todos os ativos essenciais para a prestação dos respectivos serviços, não é? E este sim, lá está, tem que ser também assinado pelo responsável de segurança. Sempre que há alterações a estes ativos, isto terá que ser atualizado junto ao relatório anual. A nível da ação-reação, aqui é que acaba por estar o grande sumo e aquilo que será o grande trabalho das instituições e esperemos nós, em conjunto com as instituições, a nível de medidas que têm de ser então tomadas no que toca à segurança e à cibersegurança e etc. Primeiro, a definição de um plano de segurança. Isto terá que ter incluído, como é óbvio, a identificação já do responsável e do ponto de contacto que falávamos há pouco, e aqui que será definido e que será estipulado todas as políticas de segurança, incluindo a descrição das medidas organizativas, formação de recursos humanos, ou seja, tudo o que será adaptado e que está pensado para ser implementado, ok? Também aqui deverão ir todas as medidas adotadas no que toca a requisitos de segurança, uma vertente mais tecnológica e também no que toca à notificação dos próprios incidentes. Estes incidentes depois também têm uma série de regras perdão, associadas e aqui terá que ir tudo, de certa forma, bem descrito, ok? No que toca à análise de riscos, e aqui é que poderá também estar grande parte do trabalho no que toca a pensar o futuro, ok? Ou seja, quando estamos a fazer o plano de segurança e quando estamos a analisar os riscos, em cima sempre de um bom inventário já feito, nós temos que seguir aqui uma série de normas, não só aquelas que nos são fornecidas por parte do CNCS, mas também outras que nós temos que estar sempre ao corrente no que toca à própria tecnologia e formação dos nossos recursos humanos. Esta análise dos riscos tem que ser em relação a todos os ativos que garantam, como é óbvio, a continuidade do funcionamento das redes e dos sistemas de informação que são utilizados, e tem aqui dois âmbitos, por assim dizer. Temos um âmbito global em que tem que ser feita uma vez por ano, e se após notificação por parte do CNCS, ok? Estas notificações provavelmente poderão vir após um risco de uma ameaça ou alguma vulnerabilidade que possa surgir e que vos seja notificada. Depois temos ainda um âmbito parcial que também poderá acontecer, ou seja, sempre que há uma alteração assim mais relevante no que toca à alteração de ativos que estão envolvidos a nível da própria infraestrutura, não é? Ou então também após notificação do próprio CNCS, ou seja, temos aqui a obrigatoriedade de ser uma vez por ano, sempre que há alguma alteração ou sempre que há uma notificação por parte do CNCS. Esta análise de risco deve abranger para cada ativo a identificação das várias ameaças, sejam elas internas ou externas, intencionais ou não. Exemplos disso são, por exemplo, falhas de sistema, fenómenos naturais, erros humanos, ataques maliciosos, infelizmente, cada vez mais frequentes. Estes são alguns dos exemplos dos riscos que nós temos de ter em conta quando criamos esta análise. O que é que depois temos que abranger nestes casos? Que temos que ter em consideração, por assim dizer, o histórico de situações que já ocorreram no passado, mesmo que estamos a fazer esta análise pela primeira vez, o histórico de incidentes, o impacto que teve, a duração que teve, a nível geográfico, o impacto que isso tem, porque estamos a lidar muitas vezes com situações em que temos infraestruturas espalhadas com uma certa distância entre si, não estamos a falar só de um local de uma empresa em si, não é? Estamos a falar de vários equipamentos que possam estar distribuídos e geograficamente têm um impacto completamente diferente. Ou seja, são estas as coisas que nós temos de ter em consideração depois nesta análise.
Na sequência de cada análise, as entidades também têm que adotar depois as tais medidas técnicas e organizativas para gerir estes riscos, perceber o impacto que colocam à segurança das redes e dos sistemas e de perceber de que forma é que isso depois também implica e impactua o que está em redor, ou seja, depois consoante cada organização, cada infraestrutura, perceber o impacto não só na própria, mas de certa forma também aquilo que a rodeia, essencialmente quando estamos a falar de instituições públicas, põe-se mais em causa. Por fim, a questão do relatório anual, ou seja, isto acaba depois por ser um bocadinho repetitivo, como é óbvio. O objetivo é que não seja e que sejam evoluídas as várias matérias, as várias políticas e que haja uma evolução constante da segurança, porque infelizmente os riscos também evoluem e os ataques também evoluem, por isso nós temos que estar constantemente em cima daquilo que vai acontecendo. Este relatório, como o próprio nome indica, é anual, deve conter uma descrição das principais atividades que foram desenvolvidas a nível de segurança, já, por exemplo, foi implementada a monitorização, foram feitos vulnerability assessments, foram definidas novas políticas de organização interna, ou seja, pequenas coisas, foram implementadas regras de password que antigamente não existiam, ou seja, provavelmente quando fizermos o primeiro vamos ter muita coisa por onde possamos evoluir, depois provavelmente vão reduzindo, e até porque são trabalhos muito contínuos e que geralmente quando estamos a falar de segurança e monitorização, como eu dizia há pouco, raramente estas coisas estão fechadas, há sempre coisas que nós podemos evoluir e é um bocadinho isto que tem que ser passado neste relatório, aquilo que vai ser feito, o que foi feito, o ponto de evolução. Acima disto, uma estatística também que eles referem até que seja trimestral de todos os incidentes com indicação do seu número e tipologia, seja um bocadinho uma descrição daquilo que foram os incidentes, uma análise do impacto dos mesmos, ou seja, isto depois vai agregar um bocadinho, porque nós vamos ter, como vou falar logo a seguir, a notificação dos próprios incidentes, que também vai ter uma certa regra em cima disso. Vai ser agregar quase que essa informação, fazer aqui um resumo e colocá-la também no relatório. E, por fim, a recomendação daquilo que será e que se pode ser corrigido, melhorado em cima até dos próprios incidentes que ocorreram. Ou seja, além daquilo que falava há pouco, daquilo que nós podemos evoluir a nível de segurança e de monitorização e de controle e de gestão, também aquilo que nós fazemos como reação aos incidentes que ocorreram, ok? Que muitas vezes até nos podem escapar completamente do controle, que não fazem parte olha, eu tinha estipulado esta medida ou esta política a nível de privacidade ou de segurança, mas tivemos um incidente que nos fez ter que tomar certas determinadas ações e é isso também tem que estar refletido então no relatório. Por fim, a nível de notificação, vamos ter aqui também 3 tipos de notificação. A notificação inicial, ou seja, quando nós percebemos que há algum tipo de impacto relevante ou substancial na infraestrutura, ok? E essa informação, depois esta notificação tem que ser feita pelo ponto de contacto, que está ligado então ao CNCS, a informação deve incluir aquela informação mais comum, não é uma descrição, o que é que foi impactuado, a estimativa que já temos nesse momento daquilo que vai ser o impacto, quantos utilizadores vai impactar, a duração que nós prevemos, a nível geográfico também o impacto que isso vai ter, como eu referi há pouco, e outras informações que nós consideremos relevantes. Numa segunda fase, a notificação de fim de impacto relevante ou substancial, ou seja, quando nós percebemos que o pior está resolvido, por assim dizer, ou seja, aquilo que nós pensávamos que iria acontecer ou que aconteceu a nível de impacto mais crítico já está, de certa forma, ultrapassado, tem que ser então feita essa notificação, a informação que tem que ser passada é praticamente a mesma, ou seja, é uma atualização daquilo que acabou de acontecer, o que é que foi feito de mais de imediato para a resolução do mesmo incidente e como é que está o nível, uma atualização também a nível de impacto que acabou de surtir na infraestrutura. E por fim, a notificação final do incidente, daquilo que acabou de acontecer, assim, aqui já com um detalhe maior de tudo o que aconteceu, o que é que foi feito, o impacto a nível detalhado que teve na nossa infraestrutura. De uma forma muito resumida, é isto que este decreto-lei nos traz, estas, de certa forma, obrigatoriedades, mas que eu acho que acabarão por ser boas na gestão a médio e até a longo prazo das várias administrações. Isto
provavelmente para muitos, vamos ser sinceros, vai custar um bocadinho no início, porque são novas metodologias, a não ser para quem já tenha isto internamente definido, o que é ótimo, mas cada vez mais, e é isso que nós gostaríamos de reforçar, é preciso nós mudarmos mesmo o chip e percebermos que nós, a nível de segurança e a nível de monitorização e de controlo e até de gestão dos próprios incidentes, há muito que se possa fazer, e isto a longo prazo e mesmo a médio prazo vai nos trazer mais valias, porque vamos ter um controle muito maior da infraestrutura. Quando um incidente acontecer pela segunda vez, a nossa reação é completamente diferente, mesmo quando estamos a falar de equipas com escalas maiores e que não é sempre a mesma pessoa a resolver uma determinada situação, e eu acho que isto vai acabar por ser bom neste sentido. Como R Technology, o nosso objetivo aqui é poder fazer um bocadinho este caminho com as várias instituições. Achamos e sentimos que, como o Ramiro disse, temos uma mais-valia a nível de know-how no que toca a estas questões de segurança, de monitorização e daquilo que pode ser feito e implementado para reforçar a segurança e a infraestrutura das instituições, e é neste sentido que gostaríamos de poder ajudar e poder fazer aqui alguma coisa para cima da mesa. A minha apresentação é isto, espero que tenha ajudado a desconstruir um bocadinho, a desmistificar um bocadinho este decreto-lei, e passo então a palavra agora para o Rui Ribeiro. Obrigada pela vossa atenção e paciência. Muito obrigado, Joana. Deixa-me então ver aqui a apresentação. Ok, muito bem. Bom, penso que já estarão a ver. Bem, a minha apresentação vai ser chamar uma visão eventualmente um pouco mais técnica e fazendo aqui claramente aquilo que é uma ponte entre aquilo que a Joana fez do ponto de vista global de desmistificação para como é que poderemos apoiar a este nível, a IP Telecom e a ER em conjunto, e esse é o desafio aqui. Bom, de uma forma muito simples e tendo em atenção que a IP Telecom é uma empresa low profile, eu tenho sempre aqui, peço sempre 2 minutos da vossa atenção mais para explicar muito resumidamente o que é a IP Telecom em si. Bom, de um ponto de vista muito rápido, e eu não vou detalhar esta história toda, mas é de facto uma história com mais de 20 anos. Nós hoje somos o operador de telecomunicações das redes de alto débito do país e, portanto, suportamos muito daquilo que são as infraestruturas de comunicações do país, de operadores de móveis que nos fazem chegar a casa as internets, as TVs e afins, e também dentro daquilo que são os ambientes dos nossos data centers, aquilo que é uma infraestrutura nacional cloud, está bem? E esta é uma história com alguns pontos. Obviamente eu destaco aqui os temas da certificação, nomeadamente a ISO 27000, que tem aqui um papel importante também a este nível. Portanto, estes são alguns dos nossos números e naquilo que é a gestão de 400 petabytes de dados em backups e muitos também petabytes de gestão de dados diretos e lógicos de várias empresas e instituições do país. E mais uma vez a questão aquele símbolozinho que está no canto inferior direito, que são os nossos aspectos daquilo que é do nosso investimento do ponto de vista de qualidade de serviço e das certificações em concreto, segurança de informação, qualidade de processos, técnicos certificados do ponto de vista de gestão de energias e data centers, e depois toda a credenciação, NAT-Secret e U-Secret e marca nacional. Somos uma empresa que está espalhada pelo país e, portanto, garante, como eu vos referi, aquilo que são os níveis de serviço que nós sentimos enquanto utilizadores finais, muito daquilo que consumimos do ponto de vista de dados e comunicações globais, e, portanto, temos os tais 3 data centers, os 8 centros de intervenção com as equipas locais
a garantir a continuidade de serviço. Do ponto de vista de portfólio, obviamente temos aquilo que são então as infraestruturas de comunicações, depois as tradicionais infraestruturas de telecomunicações, de transmissão, internet, de VoIP e afins. E depois também aquilo que é a tal oferta cloud, clouds públicas, privadas. Hoje em dia, dentro da IPT Cloud, aquilo que é a gestão dos 3 data centers como um único, e portanto um cliente hoje tem, e até para este tema tem um impacto importante, que é garantir disaster recoveries à distância de um clique, e portanto são benefícios que uma infraestrutura, e nós somos uma empresa de infraestrutura acima de tudo, e portanto aquilo que nós procuramos fazer com estas infraestruturas, com estes portfólios, quer de comunicações, quer de ambientes cloud, é garantir de facto que os clientes têm a base própria para montarem todos os seus processos, todas as suas aplicações, e que tenham disponibilidade deste tipo de serviço em termos de infraestruturas de comunicações e cloud. Está bem? Do ponto de vista de cibersegurança, para nós é crucial este tema da cibersegurança. Como é óbvio, nós, enquanto o gestor de infraestruturas críticas, e já falarei um pouco disso, nós temos aqui um papel e uma intervenção muito fundamental naquilo que é a Estratégia Nacional de Cibersegurança do país, e, portanto, obviamente temos aqui uma exposição a este nível importante, e, portanto, temos também nós, enquanto empresa, garantir níveis de serviço e níveis de disponibilidade e de defesa e de proatividade a este nível de cibersegurança, obviamente bastante exigentes. É neste contexto que aquilo que nós, do ponto de vista estratégico, temos feito é, dentro daquilo que são muitas das soluções e do serviço 24/7, daquilo que é toda uma alarmística de eventos, detecção de eventos, correlação de eventos associados, tudo isto e todo um conjunto de soluções, conforme se vê aí nessa imagem, nós procuramos disponibilizar aquilo que utilizamos internamente para a IP Telecom ou para a Infraestruturas de Portugal, que é a empresa que detém 100% a IP Telecom, e portanto uma empresa de 100% de capitais públicos, e portanto aquilo que nós fazemos é, todas estas soluções estão tipicamente a ser utilizadas por nós enquanto IP Telecom, e portanto temos o know-how e a garantia de que as soluções são estáveis e portanto aptas a serem disponibilizadas também aos nossos clientes, ao mercado em si. E, portanto, é esta a nossa filosofia, é disponibilizar aquilo que nós próprios utilizamos aos nossos clientes, ao nosso mercado. E, portanto, quando entramos nestes temas de cibersegurança, começamos a entrar em ruídos, não é? E começamos a entrar nos especialistas de toda a área e mais alguma. Começamos a ter aquilo que são um conjunto alargado, e está aí uma pequena imagem daquilo que é um pequeno subset, em português, subconjunto de soluções de determinadas áreas tecnológicas para dar a resposta a necessidades específicas a este nível. E, portanto, quem não está, vou-lhe chamar, apto, ou vou-lhe chamar, quem não conhece estas áreas, obviamente começa em bom português, começa-se a afundar no meio de uma imensidão de complicações e de desafios. Okay? E, portanto, o nosso papel, e inclusivamente em conjunto com a R Technology, é este mesmo, é procurar desmistificar muito deste ruído e procurar sustentar estes desafios. Chama a atenção também daquilo que é uma temática que só em conjunto é que conseguiremos mitigar, que é a falta de recursos nesta área. E, portanto, só conseguiremos mitigar, não resolver na totalidade, certamente, mas mitigar se conseguimos trabalhar em conjunto uns com os outros do ponto de vista daquilo que nós chamamos um ecossistema ciberseguro.
E, portanto, é esta a nossa filosofia, é trabalhar em conjunto com parceiros como a AR Technology, com os próprios clientes em si, para, em conjunto, encontrarmos aquilo que são as soluções, os processos e dar resposta àquilo que são as obrigações de regulamentação e de compliance globais que no dia-a-dia temos. E só para terem uma ideia, se agora estamos a falar do Decreto-Lei de 95, nós, enquanto operador de telecomunicações, já há muitos anos que temos obrigações, e neste caso, na proteção de dados, a mesma coisa todos, temos as obrigações do ponto de vista de proteção de dados, temos as obrigações daquilo que são temas ligados às comunicações eletrónicas e, inclusivamente, aquilo que são regulamentos próprios dos operadores de telecomunicações, que a própria ANACOM, portanto o regulador de mercado, nos obriga. E isto já é, e conforme vê aí o regulamento 303, já é de 2019. Dar-vos nota que nós, IP Telecom, não aparecemos neste mundo da cibersegurança hoje, ok? Isto é, não aparecemos com o tema da empresa no início do ano ou no tema da Vodafone, bem pelo contrário, procuramos sempre apoiar, mas isto para vos dizer que nós já há muitos anos que andamos a trabalhar nestas áreas de cibersegurança, inclusivamente aquilo que nós temos, e como eu vos disse, é um trabalho também muito próximo daquilo que é o Gabinete Nacional de Segurança e do CNCS, naquilo que é o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Cibersegurança, inclusivamente nós, enquanto IP Telecom e Infraestruturas de Portugal, estruturamos um plano estratégico de cibersegurança que estamos a executá-lo desde 2019 para 2023, e, portanto, estamos a executar esse plano. Antes fazíamos outro tipo de ações também a este nível de cibersegurança. Ou seja, o que eu vos quero dizer é que, do ponto de vista de compliance, que para quem está mais sensibilizado para esta temática, mais recentemente começa a haver aqui vários ruídos, a nossa preocupação é, tal como a Joana há pouco estava a comentar, é tentar assentar a poeira para começar a casar as várias peças. Ou seja, agora complementando um pouco aquilo que a Joana referiu, não é? É que, na realidade, aquilo que nós temos é que este decreto-lei entra em vigor no ano passado, em agosto do ano passado, que regulamenta este ciberespaço, define um conjunto de obrigações do ponto de vista de certificação e, obviamente, aquilo que são as várias entidades obrigadas a este regulamento, a este regime jurídico. E onde, obviamente, nós, as entidades da administração pública como um todo, estão obrigadas. Adicionalmente, e agora vou-lhe chamar mais recentemente, há também um outro tema que eu não vou aqui aprofundar, mas quero apenas chamar a atenção, que é a Lei 93 de 2021, que entra em vigor já no próximo mês, que é a lei que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, não é? E, portanto, que traz obrigações a todas as organizações com mais de 50 trabalhadores, ou no caso dos municípios, todos os municípios com mais de 10 mil habitantes. Okay? E, portanto, este é mais um tema que eu deixo aqui mais como bandeirinha à atenção, porque no próximo mês esta necessidade das organizações disporem esta solução de garantir a proteção dos denunciantes de infrações e, portanto, que garanta a proteção de dados e a anonimização do denunciante em si. Está bem? Portanto, este é o tipo de soluções que nós, enquanto IP Telecom, procuramos mais uma vez disponibilizar ao mercado e aos nossos parceiros esta possibilidade dentro da cloud. Ou seja, do ponto de vista prático, aquilo que nós assistimos é a tal lógica de várias pecinhas, de várias peças que aparecem e que precisamos de perceber como é que as montamos e como é que as organizamos acima de tudo. Caso contrário, se fizermos quase direi, uma ação ponto a ponto para aquela lei, para todos os efeitos,
as empresas não têm recursos ilimitados e, portanto, os níveis de eficiência são anormais e, portanto, bastante elevados. E, portanto, o desafio é este mesmo, é procurar criar e ligar estas várias obrigações e colocá-las a funcionarem quase como um todo. Não é? Só para vos dar uma nota, portanto, falei-vos do Regulamento 303, depois mais um conjunto de outras obrigações que nós, enquanto IP Telecom, temos, que aquilo que estamos a procurar sistematizar é todo um plano de ação, um plano de segurança que responda às várias entidades e depois, obviamente, as especificidades de cada um. Ou seja, dentro daquilo que nós temos que garantir é aquilo que a Joana já referiu, é um conjunto de responsabilidades em si. E mais, a questão é que isto tem que acontecer já. Ou seja, com o regulamento que saiu agora a 21 de fevereiro, tem que existir, e do ponto de vista pragmático, e portanto esta minha apresentação é um bocadinho colocar com datas o que é que tem que ser feito, portanto complementando aquilo que a Joana referiu, que é o ponto de contacto, o responsável de segurança, o plano de segurança, o processo de notificação de incidentes, as medidas de segurança e a análise de riscos. Tudo isto, não é? Que em termos práticos eu tenho que ter um serviço 24/7, eu tenho que ter uma função especial do responsável de segurança, eu tenho que ter um processo e também soluções que me garantam que eu tenho levantamento de ativos, tenho uma alarmística associada, tenho um plano de testes de intrusão, tenho N procedimentos, não é? Que me garantam, inclusivamente, não só a tal correção como reação e informação no CNCS e, no limite, aquilo que é a própria reorganização da própria organização. E, portanto, isto é já em agosto de 2022 que tem que ser apresentado. Okay? Em janeiro de 2023, nós temos que garantir que temos a atualização dos ativos estruturado e a apresentação daquilo que é o primeiro relatório anual sobre aquilo que são as atividades de segurança. Okay? De tudo aquilo que se passou, o que é que foi feito, não é? De ações, de testes, etc. E, portanto, é isto que nós vamos ter que fazer, nós, quem diz nós, todos nós, enquanto organizações com estas características e que estamos abrangidos neste regime jurídico, temos que fazer isto. Okay? E, portanto, datas: agosto de 2022, janeiro de 2023. Caso não o façamos bem, de facto, temos sanções que podem ir de 25 a 50 mil euros ou de 3 mil a 9 mil euros, no caso, está ali trocado, no caso daquilo que são incumprimento de notificações ou incumprimento de requisitos de segurança. Okay? E, portanto, estes são os temas e reparem que isto é a somar, não é? Portanto, os vários, pode ser cumulativo as várias infrações que se podem, ou incumprimentos que se possam ter. Okay? E, portanto, aquilo que nós preconizamos é, de facto, este apoio às organizações, do ponto de vista de consultoria, know-how, de infraestruturas em si, obviamente dentro daquilo que são soluções e serviços que garantem o 24/7, que garantem que eu tenho infraestruturas que me detectam e que me previne ações de ataques informáticos às nossas organizações. E, obviamente, que a lógica é garantir todo o compliance, quer nas notificações, quer, obviamente, com o regime jurídico do ponto de vista global. E é isto que nós procuramos fazer, é garantir que temos as soluções dentro do tal ecossistema de cibersegurança que eu há pouco vos apresentei do ponto de vista de soluções e garantir que essas soluções se encaixam e se adaptam àquilo que é a realidade de cada um dos clientes. E em conjunto, neste caso com a R, trabalharmos isso junto das empresas, das organizações, para servir.
Valor acrescentado aqui, que eu há pouco referi, quando falei do tema da falta de recursos. O valor acrescentado aqui é que este tipo de soluções, este tipo de recursos humanos, físicos, tecnológicos, e a forma como a construímos em conjunto com a ER é precisamente numa ótica de ganhar economias de escala, ou seja, a tal lógica de criarmos aqui um ecossistema que permita, obviamente, que são os tais investimentos que muitas vezes as organizações isoladas têm que fazer e que têm um investimento elevado. A nossa preocupação foi estruturar debaixo daquilo que é toda a nossa cloud, debaixo daquilo que é um conjunto de serviços da R Technologies e daquilo que é o nosso serviço 24/7, todo um modelo onde o custo de investimento e de operação, porque não é só o investimento, é depois toda a operação, portanto todo um retorno de investimento global, todo um total cost of ownership global há vários anos, que este custo seja obviamente muito mais diluído e muito mais fácil e muito mais ágil de sistematizar. E portanto esta é a nossa oferta de valor, é a nossa forma de estar há muitos anos e é isso que queremos estar, ok? Portanto, estou a ver que aqui o Bill Gates, pelos vistos, está o Bill Gates a entrar na sala. E portanto, conforme nós costumamos dizer, nós ligamos negócios há mais de 20 anos e queremos continuar a ligar negócios em segurança dos nossos clientes. Portanto, ligamos negócios dos clientes para os seus clientes. E com isto termino. Muito obrigado, Alexandre. Passo-te a palavra. Muito obrigado, Rui, pela tua contribuição, sempre muito efetivo, concreto e esclarecedor. Tão esclarecedor foste tu e a Joana que neste momento não temos questões colocadas pelos nossos convidados que me surpreenderam bastante também pela quantidade com que se fizeram presentes. Agradecer-te a ti, só um pouco também aqui da contribuição. Obviamente isto aqui, como acho que para aqueles que conseguiram ter a oportunidade de assistir às duas intervenções, ou às 3 intervenções também do Ramiro no início, dá para perceber que elas foram complementares, é exatamente isto. Passamos aqui uma ideia de uma solução que queremos entregar em conjunto com o IP Telecom, uma parceria, que eu já ouvi falar da IP Telecom, vai ser isto que é um pouco repetitivo, mas é uma parceria que para nós é bastante importante. Foi uma parceria fácil de estabelecer pela nos identificamos mutuamente, pela forma como estamos a estar no mercado e com proximidade com os nossos clientes e atentos ao mercado e às suas necessidades. Isto foi obviamente uma necessidade que surgiu e que nós gostaríamos de endereçar com a IP Telecom. Aquilo que temos preparado é algo estruturado, estamos obviamente disponíveis para ser contactados e obviamente muito interessados em ter algumas conversas, né, que sejam iniciais, com algumas entidades já temos essa oportunidade e de dar seguimento a estas possibilidades. Sabemos que há várias realidades completamente diferentes umas das outras, mas estamos disponíveis e preparados para as endereçar de uma forma muito eficaz. Eu tinha aqui a minha colega a dizer que temos aqui uma questão que eu tenho, pode-me ajudar a fazer esta. Muito bem. Há aqui uma questão que colocam que é quem é que deve ser o responsável de segurança. Não sei se queres tu responder, ou Joana. Aqui, penso que primeiro convém referir que não tem que ser sempre a mesma pessoa. Sinceramente, no caso do ponto de contacto, o responsável de segurança convém que seja um bocadinho mais estanque, por assim dizer. Eu penso que a pessoa mais indicada acaba por ser sempre uma pessoa da equipa técnica, não é? E idealmente, não diria o primeiro nível, arranjarmos alguém que esteja por dentro das questões críticas da infraestrutura a nível da segurança, que esteja familiarizado com a infraestrutura e que esteja relativamente ao corrente de tudo o que se passa e da própria gestão dos incidentes. Certo. Deixa-me só complementar aqui também, e mais uma vez, eu aqui, nestas coisas gosto sempre de dar o nosso exemplo.
Portanto, o nosso ponto de contacto é o nosso, e portanto o ponto de contacto 24% é o nosso serviço 24% do NOC e de segurança, que faz toda a monitorização de toda a nossa rede, de alguma rede de alguns clientes, e portanto tem toda uma alarmística, quer de infraestruturas do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista de infraestruturas ao nível de segurança. E portanto esse é o serviço, e eu nestas coisas, quando alguém diz, como alguém ontem me diria, então e não pode, o ponto de contacto permanente não pode ser o Zé Manel lá da empresa, e eu dizia, sim, se o Zé Manel estiver disponível para receber alarmísticas às 3 da manhã, ou o CNCS ligar-lhe às 3 da manhã a dizer que a empresa está a ser contactada, encantado da vida. Sabemos que isso não é prático, não é evidente, e portanto razão pela qual nós, enquanto IP Telecom, acabamos por disponibilizar o nosso serviço 24/7 nesta ótica de primeira linha, isto é, garantir que temos pessoas dentro do nosso centro que está a receber informações, e se há necessidade de entrar em contato com alguém, de disputar todos os processos de suporte, temos ali uma equipa 24/7 que garante isso. Não é? E, portanto, esse é um tema. O responsável de segurança, e tal como estava a dizer, que e também complementando aquilo que a Joana disse, o responsável de segurança deve ser alguém que tem uma visão transversal técnica do que é a infraestrutura global da empresa. Okay? E, portanto, esse é um aspecto. Segundo aspecto, alguém, e esta é a parte, no limite, mais difícil para as empresas, é alguém que saiba, no limite, falar e perceber o impacto que isso tem, que as infraestruturas técnicas têm no negócio. Ok? Porque estas pontes entre tecnologia e negócio têm muito que se lhe diga, não é? E, portanto, é um dos problemas típicos das organizações. E, portanto, se conseguirem ter a pessoa mais próxima desta visão, que saiba exatamente o que é a tecnologia, o que é a arquitetura, etc., e no limite aquela base de dados está a ser atacada, mas tem impacto em que aplicação, em que negócio, etc., é o ideal. E, portanto, este é, para mim, e idealmente com algum conhecimento, não é? Este responsável de segurança tem um nome pomposo que se chama CISO, não é? O Chief Information Security Officer, que deve ter estas características. Tá bem? Se é o Zé Manel, se é o Zé Joaquim, se é a Maria, não interessa. Acima de tudo, idealmente são estas competências. Mais uma vez, é a nossa experiência do ponto de vista prático. Se é alguém que é do negócio, depois a dado momento começam a falar bits e bytes e desaparece, não, afunda numa discussão. Se é alguém da tecnologia, a dado momento só sabe falar bits e bytes e não está a ver o impacto que aquilo tem para o negócio, e, portanto, o desafio é ter aqui, eu costumo chamar que são os distribuidores de jogo. É preciso ter alguém que saiba atacar, defender, não é? Um bocadinho nesta perspectiva, está bem? E, obviamente, são recursos que não são fáceis de encontrar no mercado. Muito bem. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tem aqui uma outra questão. Como respondem à necessidade de monitorização e que mais valias pode trazer? Acho que aqui a Joana poderá também. Acho que a monitorização acaba por ser o primeiro grande passo, por assim dizer, obrigatório, e de certa forma, pensando na solução que nós até estamos dispostos a oferecer, uma das mais interessantes e até relativamente simples. Ou seja, isto porquê? Porque, de certa forma, para começarmos a aplicar, até para nos ajudar no próprio inventário e na própria noção
não é que, como é óbvio, as infraestruturas não tenham, mas que nos ajuda a agregar e a perceber de facto o impacto e a correlação de todos os elementos, acaba por ser uma ferramenta que nos ajuda em várias vertentes, não só na principal, que é a monitorização dos ativos, mas nessa mesma de nos ajudar a agregar os vários, a perceber o impacto e a correlação dos mesmos, e ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, estamos a ter já uma noção crucial do estado deles. É muito engraçado que nós começámos de uma forma um bocadinho mais agressiva, por assim dizer, com a monitorização, precisamente e pouco antes da pandemia acontecer, o que de certa forma calhou bem. E eu dou por mim muitas vezes a pensar o que é que seria não termos a monitorização, não só nessa situação que foi crítica, mas mesmo agora é completamente para mim surreal pensar que não tenho um local, e isto na gestão dos nossos clientes, onde eu consigo ter uma noção do estado de todos os nossos ativos, serviços, aplicativos, não é? Para mim já é uma coisa completamente quase que distópica, já não faz mesmo sentido, e por isso sim, é uma coisa que é completamente crucial, acho que é dos primeiros passos a pensar pelo menos em implementar, ok? Cada vez mais há soluções interessantes e cada vez mais intuitivas, não só na vertente técnica, mas também na vertente mais administrativa, ou seja, responder aqui aos dois mundos, e isto até sair um bocadinho fora aqui do decreto, mesmo a nível de resposta, e como nós passamos a nossa infraestrutura para um nível superior, acaba por ser uma ferramenta também muito, muito interessante, por isso sim, é crucial e uma das melhores respostas e medidas que nós podemos acrescentar então aqui ao plano de segurança. Deixa-me então também complementar aqui um pouco, que é, do ponto de vista prático, todas as empresas devem ter uma ferramenta de monitorização operacional, okay? Direto, que nos permite garantir, quase direito, se o sistema está em cima, está em baixo, está ativo, não está ativo, como é que está que nos garante que sabemos o que é que está no presente. Okay? E isso é aquilo que é essencial. E garantimos que, pelo menos, conhecemos quais é que são os nossos ativos. Importa saber o que é que temos antes de mais. E, portanto, essa é a base fundamental. Quando estamos a falar de cibersegurança, temos que ir mais do que isso. Temos que ir numa ótica mais preventiva, e nestas coisas, estas áreas, e quase direi, e nós, IP Telecom, que vivemos num mundo de infraestruturas, temos uma função ingrata, que é garantir que ninguém sabe de nós, que ninguém nos ouve, não é? Porque as áreas de infraestruturas, é quase dizer, se o mail server, se o servidor de mail falhar, toda a gente sabe. No dia a dia em que aquilo está a funcionar, toda a gente se esquece que os jovens que andam lá a administrar o servidor de mail, etc. Ou seja, esta parte de infraestruturas é ingrata, porque só vemos quando acontecem os problemas. Esquecendo, obviamente, que existe um trabalho imenso dessas equipas de infraestruturas para garantir que a eletricidade, não é? Quando nós chegamos a casa e carregamos no interruptor, aquilo, quando carregamos, acende a luz, espetacular. Agora, existe um trabalho muito prévio para garantir que tudo corre exatamente como esperado. E quando estamos a este nível de cibersegurança, passa-se exatamente o mesmo. É necessário ter aqui um conjunto de processos, um conjunto, neste caso, de ferramentas, e, portanto, precisamos de passar um nível da tal monitorização operacional do presente, que me garante o que é que está a acontecer neste momento, para começarmos a ter uma percepção clara do que é que aconteceu no passado e do que é que pode acontecer no futuro. Ou seja, um ataque informático não acontece no dia em que, vou chamar, o hacker criminoso, porque existem os ethical hackers, está bem? Há que claramente
dizer que um hacker não quer dizer que seja mau, não é? E, portanto, isto para dizer que um ataque, quando acontece, não foi naquele dia que o hacker começou a trabalhar. E, portanto, são ataques que muitas das vezes, reparem, alguém criminoso que quer fazer um ataque tem todo o tempo do mundo para estudar todo o processo. E, portanto, um ataque muitas vezes começa 6 meses antes, no limite até mais, né? Depende do grau de sofisticação e do grau de infraestrutura crítica que se pretenda fazer. E, portanto, o objetivo é este mesmo, é dispor de ferramentas que estejam constantemente a perceber o que é que se está a passar e a procurar correlacionar, vou-lhe chamar o ataque à direita, o ataque à esquerda, vira de um lado um ataque, isto é, esta lógica que obviamente recorre a algoritmos de inteligência artificial, é aquilo que nos permite, de facto, dizer, atenção, que há aqui um comportamento estranho, mas este tipo de ferramentas, e esta ferramenta que nós disponibilizamos através da R-Technology também, nós não, eu há pouco estava a dizer, nós não estamos isolados no mundo. Há muitos ataques que são similares em todo o mundo. E, portanto, este tipo de ferramentas, estes algoritmos de inteligência artificial destas ferramentas, permitem identificar padrões que possam ter acontecido do outro lado do mundo. Ok? E, portanto, esta lógica e estas ferramentas visam isto mesmo, visam ter uma ação preventiva para evitar que a situação aconteça e, obviamente, se acontecer, temos que a corrigir rapidamente. Não é? E, portanto, e é importante ter a noção que quanto mais rápido detectarmos o problema e mais rápido corrigirmos o problema, menos impacto tem na nossa organização em termos de danos efetivos. E, portanto, este tema é importante da ferramenta, que é, estamos a falar de ferramentas que não são apenas de monitorização simples, do que é que se passa, isso vou chamar, é o pão com manteiga que eu tenho que ter, não é? É o meu pequeno almoço de base, mas depois o almoço e o jantar, depois já começamos a precisar de outro reforço. E é este tema que às vezes as organizações se esquecem, que consideramos que basta uma monitorização simples para resolver todos os meus problemas. Quando estamos num patamar de cibersegurança, não é assim. Okay? No fundo, falamos tanto na monitorização como na ferramenta que falavas, que é o CIEM, de fazer uma gestão mais, ou ser mais proativo do que realmente reativo, evitar a reação e diminuir também a quantidade daquilo que são os incidentes, tanto de mau desempenho de infraestrutura, um problema de infraestrutura, como de um possível ataque que possa acontecer. Muito bem. Eu tenho aqui uma outra questão, que é, como foi aqui colocada, que é, tem uma ferramenta que permite a gestão única de todos os requisitos legais para os vários diplomas de segurança? Não sei se quer responder isto, eu poderia ter aqui uma resposta para isto, não sei se quer responder. Joana, não sei se queres começar. Sandra, repete por outra vez, por favor. Se temos uma ferramenta que permite a gestão única de todos os requisitos legais para os vários diplomas de segurança. Eu diria que, no fundo, a ferramenta é a organização destes vários passos que tem que ser assumida para... É isso mesmo. Porque isso dos requisitos legais não é uma ferramenta que tenha ali tipo um cheque do requisito e do artigo, não é por aí fora. A resposta é, não existe uma ferramenta, exatamente. Nem existe nenhum toque de medidas para resolver os nossos problemas todos. O primeiro toque tem que ser o nosso, precisamente. Eu acho que essa questão, gostava de ver isto tudo muito organizado e a ideia é exatamente essa, é organizar toda a informação e agregá-la, até porque no próprio decreto-lei já define muito, ou seja, a forma como se comunica um incidente está muito bem definida pelos documentos que estão anexos a ao decreto-lei e ao regulamento em si, ou seja, já existe um Excel onde, por exemplo, quando falamos do inventário, o inventário tem perfeitamente definido quais são os dados de cada um dos equipamentos ou aplicações que têm que ser colocados nesse inventário. A informação já está preparada e
na minha modesta opinião, foi pensada por quem organizou, de forma a que existem formulários, digamos assim, onde há campos a serem preenchidos para serem enviados, tanto o inventário como o próprio incidente de informação é que terá que ter, a resolução do incidente, como é que foi efetuado, ou seja, está tudo já pensado. E a ferramenta, eu diria que é uma organização de quem vai fazer isto. Por isso é que nós consideramos que realmente as instituições públicas essencialmente poderão, até por causa da dificuldade da quantidade de recursos das suas equipas de TI, vão precisar de alguma ajuda. Obviamente. Alexandre, deixa-me complementar aquilo que indicas. Acima de tudo, a ferramenta é o framework de trabalho de um projeto destes. Certo. E mais uma vez, este é o tema, e quando eu há pouco, e por isso é que eu há pouco também na minha apresentação reforcei. Nós, enquanto IP Telecom, este regulamento é muito similar ao regulamento do 303 da ANACOM, em termos de obrigações com os operadores, etc. Ou seja, hoje encaramos este regime jurídico de uma forma muito mais experiente do que aquilo que nós, quando pela primeira vez a ANACOM nos colocou e ainda hoje nos coloca em termos de desafios. Ou seja, para nós já é relativamente tranquilo entender o que é que se pretende, como é que se pretende, não é? E o que é que temos que entregar. Mas também dar-vos nota que ainda, do ponto de vista deste framework, ele é tão recente que ainda estamos a afinar e a aprender em si. Ou seja, não existe nenhuma ferramenta, existe um framework, umas guidance que nós temos esta experiência em si. É isto. Muito bem. E temos mesmo que abandonar a ideia de one thing fixes it all, porque não vai acontecer. Não há a solução em que eu faço um login e password e tenho tudo feito. Exatamente. É um trabalho contínuo e acredito que este como dizias, Rui, que este documento vá sofrendo evoluções. Não digo alterações, claro, porque parece que a alteração, não, mas vá sofrendo evoluções. Porque isto é tudo menos uma área fechada, não é? Por isso dificilmente vamos ter aqui mesmo uma própria checklist que vá fechar isto, porque isto não está fechado, e nós temos visto nos últimos 2-3 anos, essencialmente, a evolução que, agora a nível de ameaças, que as coisas tiveram, não é? Por isso isto nunca vai estar fechado, e é por isso que o mindset é mesmo o primeiro passo que nós temos que mudar e perceber como é que a postura que nós temos que ter em relação a estas questões. Então, há uma quantidade de coisas que depois nós gostaríamos de propor às entidades, porque fazem sentido no âmbito da implementação destas medidas de segurança, tem a ver com o vulnerability assessment a ser realizado. É natural que a pouco e pouco comecem a aparecer, à semelhança daquilo que foi o RGPD, certo. É natural que comecem a aparecer a aplicação destes frameworks que vos estou a falar em ferramentas de repositórios, não é? De gestão de repositórios destes dados, destas informações em si. Hoje em dia, aquilo que nós temos são workflows em ferramentas no limite próprias, em repositórios próprios, etc. E, portanto, temos uma metodologia que seguimos e que entregamos. E, portanto, é isso que existe. A pouco e pouco é natural, com a maturidade do próprio framework, que comecem a existir front-ends de gestão, mas não resolve o problema, agiliza apenas e só o processo. Tá bem? Isto é, a tecnologia torna mais eficiente o processo de negócio. Exatamente. Não resolve. Eu costumo dizer que não é por eu ter um CRM ou um data warehouse que vou começar a vender que nem pães quentes. Não é? Não resolve esses meus problemas de vendas. Ou seja, a tecnologia não interessa, o que interessa é o que se faz com ela, e é isso que aqui Exatamente. Também se passa, está bem? Estás em mudo, Alexandre. Tinha que acontecer pelo menos uma vez, não é? Foi a mim, com quem já a falar, sem microfone ligado, faz parte. Muito bem, não temos aqui mais questões.
Já coloquei aqui os meus contactos, caso pretendam entrar em contacto connosco, podem correr ao nosso site, à nossa página no LinkedIn. Estamos disponíveis, obviamente, para falar, assim como o Rui, ou alguém da equipa dele. Agradecer aqui o vosso tempo, agradecer a vossa colaboração, Rui, Joana e Ramiro, e prometemos que vamos cumprir aquilo que nós Muito bem. temos que cumprir, e é também ajudar aqui as instituições a estarem conforme o DL 105. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Até breve. Tá. Obrigado. Obrigado. Deus, obrigada. Obrigado. Obrigado também. Bom dia para todos. Bom dia a todos.